Quando a noite chega, o mundo se cala, mas a alma começa a falar. Talvez hoje você esteja cansado, carregando um peso que ninguém vê, lutando contra pensamentos que não dão descanso e contra medos que só aparecem quando as luzes se apagam. Mas existe um momento em que a escuridão perde a voz e a fé ganha som. Agora não é só mais uma noite, é um encontro. Um encontro onde correntes invisíveis serão quebradas, onde a paz vai tocar feridas antigas e onde Deus vai visitar o lugar mais profundo do seu coração. Feche os olhos, respire fundo, porque a oração que começa agora pode ser o início da sua libertação. A noite caiu como um manto pesado sobre o mundo, e o silêncio parecia respirar entre as paredes do quarto, enquanto a alma cansada se sentava diante do invisível, trazendo nos ombros o peso de batalhas não vistas e nos olhos a memória de dias feridos. Havia um cansaço que não vinha do corpo, mas do espírito, um cansaço que nasce quando se luta demais em segredo, quando se sorri por fora e sangra por dentro. As luzes da cidade piscavam ao longe como estrelas cansadas, e dentro daquele pequeno espaço, o coração batia como um tambor solitário pedindo socorro. Nesse instante em que a escuridão parecia ter voz própria, a fé se ergueu como uma chama solitária contra o vento. Era frágil, mas viva. Era pequena, mas insistente. Sussurrava que ainda havia luz por trás das sombras, que a noite não tinha autoridade sobre a eternidade, que cada lágrima derramada não era desperdício, mas semente plantada no solo invisível da esperança. A oração não nasceu como discurso bonito, mas como um gemido antigo que escapou da alma, como quem abre uma janela para não morrer sufocado. O quarto, antes comum, começou a se transformar em altar. O ar ficou mais denso, como se algo sagrado estivesse atravessando o tempo para se fazer presente. O suspiro virou louvor, o medo virou confissão, e a dor encontrou palavras que nunca haviam sido ditas em voz alta. Não era uma oração decorada, era um encontro. Não era um pedido apressado, era um abraço espiritual. A alma cansada percebeu que não estava sozinha, que havia alguém ouvindo cada pensamento não pronunciado, cada lágrima escondida no travesseiro. As lembranças começaram a passar como um filme antigo. Dias de opressão, noites de ansiedade, madrugadas em que o sono era vencido pelo medo. Vozes invisíveis haviam tentado convencer aquele coração de que ele era fraco, de que nunca sairia daquele ciclo, de que a dor era destino. Mas naquela noite, a oração se levantou como espada de luz contra essas mentiras. Cada palavra era um passo para fora da prisão invisível. Cada frase era uma rachadura nas correntes espirituais que apertavam o peito. A escuridão não desapareceu de uma vez, mas começou a perder força. Era como se a noite estivesse sendo empurrada para trás por um amanhecer que ainda não se via, mas já se sentia. A fé não gritava, ela respirava. Não fazia barulho, mas ocupava espaço. E no silêncio profundo, algo mudou por dentro. O coração, que antes tremia, começou a descansar. A mente, que corria como um animal assustado, começou a se aquietar. A alma percebeu que a libertação não chegava com explosão, mas com presença. Havia feridas antigas ali, feridas de rejeição, de abandono, de palavras duras que ecoaram por anos, feridas de sonhos quebrados, de orações que pareciam não ter sido respondidas. Mas naquela noite, a oração não pedia explicações, pedia cura. Não buscava entender o passado, buscava sobreviver ao presente. E como um óleo suave derramado sobre pele machucada, a paz começou a tocar lugares que ninguém mais podia alcançar. A opressão espiritual, que antes parecia uma sombra colada ao corpo, começou a se dissolver. Não porque o problema tivesse sumido, mas porque a presença de Deus era maior que o medo. Era como sair de uma caverna depois de muito tempo e descobrir que o céu ainda existe. O peito se abriu para respirar. O peso nos ombros caiu. A alma cansada, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. A oração virou conversa, virou choro, virou silêncio, virou confiança. Cada pensamento era entregue como quem entrega armas depois de uma guerra longa. Não havia mais luta,
Havia rendição, e na rendição nasceu liberdade. A noite continuava do lado de fora, mas por dentro já era manhã. Um tipo de manhã que não depende do sol, mas da presença de Deus. O coração entendeu que não precisa ser forte sozinho, que não precisa carregar o mundo nas costas, que existe um lugar invisível onde a dor é compreendida antes mesmo de ser explicada. A libertação espiritual não veio como um espetáculo, mas como um descanso, como um lar depois de anos na estrada, como um colo depois de muita queda. E assim, enquanto o relógio avançava lentamente, a alma cansada foi sendo reconstruída. Onde havia medo, nasceu confiança. Onde havia culpa, nasceu perdão. Onde havia confusão, nasceu clareza. A oração não mudou apenas o ambiente, mudou o interior. Mudou o jeito de respirar, de pensar, de existir. Não era mais uma pessoa oprimida tentando sobreviver à noite. Era um espírito fortalecido aprendendo a atravessá-la com Deus. A noite, que antes parecia inimiga, se tornou testemunha. Testemunha de uma batalha vencida no silêncio, de uma libertação que ninguém viu, mas que transformou tudo. O quarto voltou a ser quarto, mas nunca mais seria o mesmo. Porque ali ficou marcada uma presença. Ali ficou registrada uma vitória invisível. Ali nasceu um novo começo. E enquanto os olhos se fechavam para dormir, não havia mais ansiedade sobre o amanhã. Havia entrega. Havia descanso. Havia uma certeza suave. Nenhuma prisão espiritual é eterna quando a alma decide se ajoelhar e confiar. Nenhuma noite é infinita quando Deus habita dentro do coração. E mesmo que o mundo ainda esteja escuro, a luz já começou a nascer por dentro. E enquanto o corpo repousava sobre a cama simples, a alma permanecia desperta diante do eterno, como quem vigia uma chama recém-acesa para que o vento da dúvida não a apague. Havia agora um silêncio diferente no quarto, não mais o silêncio pesado da opressão, mas o silêncio suave da presença. Era como se o ar estivesse carregado de algo invisível e santo, como se cada canto daquele espaço tivesse sido tocado por uma mão que não se vê, mas se sente. A respiração ficou lenta. O coração, que antes batia como se estivesse fugindo de algo, agora pulsava como quem encontrou abrigo. Dentro da mente, as vozes que acusavam começaram a se calar uma por uma, como lâmpadas se apagando ao amanhecer. A oração havia atravessado camadas profundas do ser, alcançando lugares onde nem mesmo as lágrimas chegavam. Era ali, nesse território escondido, que a libertação verdadeira estava acontecendo. A opressão espiritual não se sustentava mais diante da luz que havia entrado. Ela tentou resistir como sombra ao meio-dia, mas perdeu sua forma, perdeu sua força, perdeu seu nome. A alma cansada começou a perceber que aquilo que parecia impossível durante o dia se tornava possível na noite, quando Deus era convidado a permanecer. O medo que antes parecia um gigante, agora parecia apenas um eco distante de batalhas antigas. E então veio a lembrança de tudo o que havia sido suportado. Noites sem respostas, dias sem direção, momentos em que a fé parecia apenas uma palavra vazia. Mas agora, essas memórias não doíam mais da mesma forma. Elas se tornaram sinais de sobrevivência, marcas de quem atravessou o deserto e ainda assim continuou caminhando. Cada dor passada ganhou novo sentido à luz daquela oração silenciosa. A alma compreendeu que a libertação não é esquecer o que feriu, mas permitir que Deus toque aquilo que ainda sangra. Não é apagar a história, mas reescrevê-la com esperança. A oração da noite não era o fim da jornada, mas o início de uma transformação que seguiria com o nascer do dia. Era como plantar uma árvore no escuro confiando que o sol viria. A escuridão do quarto já não parecia ameaçadora. Pelo contrário, parecia cúmplice daquele encontro sagrado. As paredes guardavam segredos de lágrimas derramadas, mas agora também guardavam o som invisível da paz. O travesseiro, que antes recebia peso e angústia, agora sustentava descanso e confiança. O corpo se rendia ao sono e a alma se rendia a Deus. Havia uma certeza crescendo lentamente.
Nada do que foi orado naquela noite se perderia no vazio. Cada palavra sussurrada tinha encontrado destino. Cada pensamento entregue tinha sido acolhido. O céu havia escutado o que a boca mal conseguiu dizer. E aquilo que parecia apenas um momento íntimo se tornava um marco eterno. A libertação espiritual não veio como um grito, mas como um suspiro profundo. Não veio como uma explosão, mas como uma brisa. Não veio como um espetáculo, mas como uma cura silenciosa. E nessa cura, o coração entendeu que Deus trabalha melhor no escondido do que no barulho, melhor na entrega do que na força, melhor na noite do que na pressa do dia. A madrugada avançava, mas já não havia pressa para fugir dela. A noite se tornara uma amiga, um território de encontro, um lugar onde a alma podia existir sem máscaras. O amanhã já não era uma ameaça, era uma promessa. Mesmo sem saber o que viria, havia paz por saber quem iria junto. Dentro do peito, nasceu uma nova forma de esperança. Não aquela esperança frágil que depende das circunstâncias, mas uma esperança firme que nasce da presença. Uma esperança que não ignora a dor, mas não se curva a ela. Uma esperança que caminha mesmo quando não vê, porque confia. E assim, enquanto os olhos se fechavam de vez, a alma descansava como quem deposita armas aos pés do altar. Não havia mais luta, apenas entrega. Não havia mais grito, apenas silêncio cheio de significado. A noite continuava lá fora, mas dentro já havia um amanhecer invisível. A oração havia transformado o quarto em santuário, a dor em testemunho, a opressão em memória distante, a fé em abrigo. Aquela alma cansada já não era a mesma que havia se sentado diante do invisível no início da noite. Algo tinha sido quebrado. Algo tinha sido curado. Algo tinha sido reconstruído. E mesmo que o mundo ainda estivesse imperfeito, mesmo que os problemas não tivessem desaparecido como fumaça, havia agora uma força nova para enfrentá-los. A libertação não significava ausência de batalha, mas presença de Deus na batalha. Não significava que tudo estava resolvido, mas que nada mais estava sozinho. O coração compreendeu finalmente que orar é atravessar o medo com palavras de fé. É transformar o quarto em ponte entre o céu e a terra. É permitir que Deus caminhe onde antes só havia peso. É deixar que a paz governe onde antes reinava a opressão. E quando o sono chegou, veio como um selo sagrado sobre aquela oração. Um sono sem correntes, um descanso sem culpa, um repouso sem ansiedade. Como se a própria noite tivesse sido consagrada. A alma, agora leve, parecia flutuar entre promessas e silêncio. Já não havia ruídos internos, apenas um eco suave de confiança. O amanhã poderia trazer desafios, mas também traria a lembrança daquela noite em que Deus tocou o invisível e fez morada no coração. E assim termina essa jornada noturna, não como um fim, mas como um novo começo. Uma história escrita no escuro, com tinta de fé. Um encontro marcado pelo céu, no relógio da alma. Uma libertação que ninguém viu, mas que mudou tudo. Porque quando a alma se ajoelha, o medo se curva. Quando a oração sobe, as correntes caem. Quando Deus entra, a noite perde seu poder. E que esta seja a mensagem final gravada no mais profundo do espírito. Alma cansada, descansa. A noite não venceu. A opressão não venceu. O medo não venceu. A luz já nasceu dentro de ti. Onde Deus habita, nenhuma sombra permanece. Onde a fé respira, a esperança floresce. E onde a oração toca, a libertação acontece. E assim, enquanto a noite avançava como um rio escuro, tentando engolir a coragem, a oração se tornou espada de luz, cortando correntes invisíveis. Cada frase pronunciada era um passo fora da caverna da opressão. Cada suspiro, um eco de liberdade que subia como fumaça sagrada em direção ao céu. O espírito cansado começou a respirar como quem volta à superfície depois de quase se afogar, sentindo a paz escorrer como óleo sobre feridas antigas que nem sabiam mais o que era cicatrizar. O quarto, antes pequeno, parecia agora um universo inteiro.
As sombras se moviam lentamente pelas paredes, como se fossem testemunhas silenciosas daquele encontro. A noite ainda estava ali, mas já não era dona do espaço. Algo maior havia chegado. Algo invisível havia tomado forma no silêncio. O medo perdeu o nome. A ansiedade perdeu o trono. A esperança tomou lugar no centro do peito. A alma, que antes se encolhia diante da escuridão, agora se erguia como quem descobre que ainda sabe caminhar. Não havia mais pressa, não havia mais fuga, havia permanência. Quem ora não foge da luta, mas atravessa a tempestade de mãos dadas com o céu. Cada palavra era uma âncora lançada no fundo do coração, impedindo que o desespero arrastasse tudo para longe. A libertação não acontecia fora primeiro, mas dentro. Dentro do pensamento que antes era prisão. Dentro da memória que antes era acusação. Dentro do sentimento que antes era peso. Deus construía silêncio onde havia barulho, cura onde havia ferida, e um novo começo onde só existia fim. O Espírito lembrava dos dias em que parecia impossível continuar, das noites em que o travesseiro era molhado por lágrimas escondidas, dos momentos em que a fé parecia apenas uma palavra distante. Mas agora, naquele exato instante, algo estava sendo rearrumado por dentro. Não como quem apaga o passado, mas como quem dá novo significado a ele. A oração não era mais pedido, era entrega. Não era discurso, era encontro. Não era fórmula, era respiração. O coração entendia que não precisava gritar para ser ouvido, porque Deus escutava até o que não era dito. O silêncio se tornava mais poderoso do que 1000 palavras. A ansiedade, que antes reinava como um rei cruel, começou a perder sua coroa. Suas ordens já não eram obedecidas. Seus gritos já não ecoavam. A esperança, tímida no início, sentou-se no trono vazio e começou a governar. Um governo sem opressão. Um governo de paz. Um governo de confiança. O corpo ainda estava cansado, mas a alma estava viva. Viva como nunca estivera antes. Era como se uma fonte tivesse sido aberta dentro do peito, e dela escorresse um rio tranquilo que lavava pensamentos pesados, lembranças dolorosas e medos antigos. A noite tentava avançar, mas encontrava resistência na luz interior. Já não conseguia invadir. Já não conseguia dominar. A oração havia construído um muro invisível feito de fé. Um muro que não separava do mundo, mas protegia do desespero. O Espírito compreendia algo novo. A libertação não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. Não é silêncio externo, é paz interna. Não é desaparecer da tempestade, é aprender a caminhar dentro dela sem se perder. Cada respiração era agora um testemunho. Cada batida do coração era um sinal de que algo tinha sido curado. A noite, antes inimiga, tornava-se cenário de milagre. O quarto, antes lugar de angústia, tornava-se santuário. O tempo parecia desacelerar. O relógio já não importava. O amanhã já não assustava. O passado já não acusava. Tudo se concentrava naquele instante sagrado onde céu e alma se tocavam sem ruído. Havia ainda lembranças de dor, mas elas já não tinham o mesmo peso. Eram como cicatrizes que contam histórias de sobrevivência. A oração havia transformado feridas em sinais de vitória. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque agora havia força para continuar. O espírito cansado, que antes se sentia sozinho, agora se sentia acompanhado. Não por pessoas visíveis, mas por uma presença eterna. Uma presença que não abandona quando a noite chega. Uma presença que não se cansa quando o coração fraqueja. A libertação era lenta, mas real. Era profunda, mas suave. Era silenciosa, mas poderosa. Não fazia barulho, mas mudava tudo. Mudava o jeito de pensar. Mudava o jeito de sentir. Mudava o jeito de existir. O medo tentou voltar, mas encontrou portas fechadas. A ansiedade tentou falar, mas não foi ouvida. A fé, agora fortalecida, ocupava todo o espaço. Era como se o interior tivesse sido reorganizado por mãos divinas. E ali, no meio da noite, nasceu um novo dia por dentro.
Um dia que não dependia do sol. Um dia que não dependia das circunstâncias. Um dia feito de confiança. A oração ensinava que a verdadeira libertação acontece quando a alma decide não carregar mais sozinha aquilo que pesa demais. Quando escolhe entregar. Quando escolhe confiar. Quando escolhe permanecer de joelhos em vez de cair de desespero. O espírito agora respirava como quem sai da água depois de quase morrer afogado. Havia ar, havia espaço, havia vida. A paz escorria como óleo sobre feridas antigas, fechando rachaduras invisíveis que ninguém mais conseguia ver. A noite seguia seu curso, mas o coração já não caminhava com ela. Caminhava com o céu. Caminhava com a fé. Caminhava com a esperança. E no fundo dessa jornada interior, uma voz suave começou a se levantar como um cântico eterno. Não vinha de fora, vinha de dentro. Não era som, era certeza. Não era barulho, era descanso. Essa voz dizia ao espírito cansado que tudo estava sob cuidado, que nada estava perdido, que a luz já tinha nascido dentro dele, que nenhuma sombra poderia permanecer onde Deus havia feito morada. O espírito agora parecia leve, como se as correntes invisíveis que por tanto tempo o prendiam tivessem se dissolvido no ar. Cada batida do coração era uma confirmação silenciosa. A libertação não acontecia de fora para dentro, mas dentro para fora, onde a fé transforma o medo em coragem e o desespero em esperança. O quarto, testemunha silenciosa de lágrimas e suspiros, se tornava agora um santuário, um lugar sagrado onde a presença divina não apenas ouvia, mas transformava. A escuridão ainda existia lá fora, como um véu negro que cobre o mundo, mas dentro da alma havia uma chama que não podia ser apagada. Uma luz que não dependia de circunstâncias externas, mas da decisão de entregar, confiar e se render. Cada suspiro que escapava era agora um cântico de liberdade. Cada pensamento, uma oração silenciosa que ecoava nos corredores do espírito, rompendo medos antigos e desatando nós invisíveis que por anos mantiveram o coração preso. A ansiedade, que antes comandava tudo, agora era apenas uma lembrança distante. O medo, que parecia ter raízes profundas, começava a murchar diante da fé que crescia como uma árvore em solo árido. Era como se cada oração tivesse lançado uma semente no coração, e essas sementes florescessem agora em paz, confiança e coragem. A alma percebeu que libertação não é ausência de dificuldade, mas presença de Deus no meio da tempestade, transformando cada luta em aprendizado e cada dor em testemunho. A noite continuava sua dança silenciosa, mas já não tinha domínio. O espírito cansado aprendeu a caminhar dentro dela, de mãos dadas com Deus, atravessando ventos de incerteza, enfrentando sombras internas e descobrindo que, quando se confia, nada pode realmente aprisionar o coração. A fé não gritava, não exigia. Ela simplesmente existia, poderosa e silenciosa, ocupando o espaço onde antes havia vazio. Memórias de dores antigas surgiam como fantasmas, mas agora eram observadas com olhos diferentes. Cada cicatriz, cada decepção, cada lágrima que parecia perdida, encontrava sentido dentro do grande plano divino. Não havia mais revolta, nem culpa, apenas compreensão de que tudo havia servido para moldar a força que agora pulsava dentro da alma. A oração, feita em silêncio ou em palavras, havia rasgado os véus que impediam a visão da verdadeira liberdade espiritual. E então veio o clímax da libertação, não um momento de explosão, mas um instante de revelação. Um instante em que o espírito sentiu claramente que não estava sozinho, que nunca estivera sozinho. A presença de Deus não era uma ideia distante, mas uma realidade tangível que aquecia cada fibra da alma e que dizia: "Você é meu e nada pode lhe tirar a paz que te dou." O coração finalmente se rendeu totalmente. A rendição não era fraqueza, era a maior demonstração de coragem. Os pensamentos de dúvida tentaram retornar, mas encontraram uma muralha invisível. Fé sólida, esperança renovada e confiança absoluta.
O espírito compreendeu que libertação verdadeira não depende de aprovação humana, não se mede por circunstâncias, mas nasce da intimidade com Deus. Cada corrente quebrada, cada peso deixado para trás, cada medo confrontado era agora uma prova viva de que a oração pode realmente transformar a vida. A paz escorria lentamente, cobrindo feridas que ninguém mais podia tocar. Cada lembrança dolorosa, cada angústia acumulada, cada noite em que parecia impossível continuar agora, eram tocadas por um óleo invisível de cura que suavizava, fortalecia e renovava. A alma que quase se afogou no mar de ansiedade, agora respirava profundamente, como quem finalmente encontra a superfície depois de muito tempo submersa. E no silêncio que se seguiu, uma voz suave se levantou do mais profundo do ser. Não era som audível, mas presença percebida, como uma melodia eterna que ecoa além do tempo. Ela dizia com ternura e firmeza: Alma, descansa, porque a noite não venceu. A luz já nasceu dentro de ti, e onde Deus habita, nenhuma sombra permanece. Cada palavra dessa voz era uma certeza imutável, um selo de libertação que nenhum vento, nenhuma tempestade e nenhuma escuridão poderia desfazer. A alma, finalmente descansando, percebeu que a jornada não era sobre fugir da dor, mas atravessá-la com fé. Não era sobre eliminar a escuridão externa, mas iluminar a interna. Cada passo dado na oração, cada suspiro silencioso, cada entrega completa havia construído uma ponte invisível entre a desesperança e a libertação. E nessa ponte, o espírito atravessava de mãos dadas com o céu, encontrando força, coragem e renovação. O coração agora sabia: a verdadeira liberdade não depende de circunstâncias externas. Depende de entrega, fé e confiança. Depende de permitir que Deus conduza o interior quando o mundo parece impossível. Depende de acreditar que cada lágrima, cada luta e cada momento de dor tem propósito e significado. A libertação não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente quando o espírito escolhe se ajoelhar e confiar. E mesmo que a vida ainda apresentasse desafios, o espírito sabia que nada poderia aprisionar novamente o que havia sido libertado. A oração havia criado uma fortaleza invisível, uma paz que não se mede, uma luz que não se apaga. O medo poderia tentar sussurrar, mas não encontraria espaço. A ansiedade poderia tentar retornar, mas não encontraria força. A esperança havia tomado o trono, e ela permaneceria. A noite, antes ameaçadora, agora era a testemunha silenciosa dessa vitória interior. Cada sombra, cada canto escuro do quarto, cada momento de silêncio carregava a memória de uma alma que decidiu lutar, confiar e se render. O quarto voltava a ser apenas um espaço físico, mas dentro dele algo sagrado havia acontecido. Um encontro com Deus, uma libertação profunda e uma promessa de transformação eterna. E então, no ápice dessa experiência, veio a certeza final. Libertação não é ausência de batalha, mas presença divina dentro dela. Não é fuga da dor, mas transformação através da fé. Não é silêncio exterior, mas paz interior. E aquela noite, que começou como um rio escuro tentando engolir coragem, terminou como um amanhecer eterno dentro do coração. Para encerrar esta jornada, a alma recebe esta mensagem poética, eterna e profunda, como uma assinatura espiritual gravada no espírito. Alma cansada, escuta o cântico que nasce dentro de ti. A noite tentou, mas não venceu. As correntes invisíveis caíram e a liberdade se fez morada. A luz divina já percorre teus pensamentos, teus medos se dissolvem e a paz, suave e constante, toca cada ferida antiga. Onde Deus habita, nenhuma sombra permanece. Onde a oração sobe, o espírito é curado. Descansa, porque foste escolhido para viver na plenitude, na esperança que não falha e na fé que não morre. Essa é a promessa que a noite traz. Não apenas o silêncio, mas a transformação. Não apenas a entrega, mas a libertação. Não apenas o descanso, mas a presença eterna do amor divino. A luz nasceu dentro,
e nada, nem ninguém, poderá apagá-la.